Deus abençoe em nome de Jesus. Derrame graça sobre nossas vidas. Senhor Jesus abençoe os irmãos que puderam estar vindo hoje. Glória a Jesus. Deus abençoe e acrescente graça sobre nossas vidas. Amém? Vamos orar um instante, pedindo a graça de Deus sobre nossas vidas, porque a palavra nos ensina que, 1 João 5,20, que o Filho de Deus veio para nos dar entendimento, né? O Filho de Deus veio para nos dar entendimento. Então, se Jesus veio nos dar entendimento, irmãos, significa que nós precisamos de entendimento. Precisamos de entender, compreender muitas coisas. E aqueles que têm fome e sede de entendimento, irmãos, com certeza vão buscar compreender e entender qual é a boa e perfeita vontade de Jesus. Vamos orar um instante em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui reunidos em Sua presença. Opera com poder, Senhor, e graça na vida e no coração de cada um dos meus irmãos. Nos ajuda pelo Seu poder, pela Sua graça, a que possamos, Senhor Jesus, servir ao Senhor sempre com alegria. Toma posse do nosso ser, do nosso corpo, alma, espírito, pensamentos. E nos ajuda, Senhor, a perseverar, Senhor, em todas as coisas, pois cremos na Sua palavra e no Seu poder para nos ajudar em tudo. Opera, Senhor Jesus, grandemente em nosso ser e em nosso coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Bem, irmãos, essa semana, veja que é a semana que o pessoal comemora, né? A festa da carne, né? Carnaval que está chegando. E isso mostra, né, irmãos, que as pessoas, elas estão... Eu estava vendo na verdade, eu vi na internet hoje, num site de reportagem, as ruas de São Paulo extremamente lotadas, estourando de gente. As pessoas buscando a todo custo o quê, irmão? A alegria, né? Buscando a todo custo o quê? A felicidade. As pessoas, elas querem o quê? Elas querem ser felizes. Né? Elas querem ser felizes. Então, elas vão fazer o quê? Elas vão curtir, né, a vontade da carne e dos pensamentos. É uma cultura, irmão, uma cultura que é antiga, né? Aliás, é uma das primeiras culturas do mundo, né? Quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, o primeiro casal. Qual foi o primeiro casal, né, irmão? Que a Bíblia declara assim em nome, né? Era Adão. Adão estava lá no Jardim do Éden. E aí a mulher de Adão resolveu o quê? Buscar o quê? O prazer, né? O prazer. Buscou o desejo do seu coração. E aí, quando foi oferecido para ela a proposta da tentação, Eva foi lá e aceitou. E desde então, irmãos, a palavra vai ensinar lá em Romanos capítulo 5, que através de Adão, porque a culpa não caiu sobre a mulher, né, irmãos? A culpa caiu sobre o homem, né? Você pode ver que quando a mulher ela cai em tentação, quem é cobrado não foi Eva, quem foi cobrado foi Adão. Tanto que o Novo Testamento declara que Adão, é por causa de Adão que toda sorte de pecado entrou no mundo, porque a responsabilidade era dele, de cuidar, né, de zelar. E desde então, irmãos, o que entrou no mundo, né, é uma cultura chamada hedonista. O que é uma cultura chamada hedonista? É uma cultura grega, antiga. E os gregos, irmão, é um povo que gosta de carnaval. Antigamente, né? Não sei hoje. Mas antigamente, na época de Jesus, né, os gregos eram um povo que gostava de carnaval. Carnavalesco, que se chama, né? Povo da festa, povo da bagunça. Pode ver que a igreja lá de Corinto, irmãos, era a igreja mais bagunçada, né? Era a igreja que tinha toda a sorte de pecado, estava na igreja de Corinto. Por quê? Por causa da cultura que eles viviam. Uma cultura hedonista. Que cultura é essa? É uma ideia, uma lógica que as pessoas buscam de buscar a felicidade a todo custo. De não ter e não enfrentar nenhum tipo de dor, só alegria. Não é o que as pessoas mais buscam hoje? Elas buscam sempre a satisfação dos seus desejos, suas vontades. É uma cultura mundana. E Jesus não nos chama para isso. Lógico que Jesus, se você puder, né, ter as suas alegrias, glória a Jesus. Mas quando uma pessoa ela busca apenas a satisfação dos seus desejos, da sua vontade, da sua carne,
com certeza essa pessoa ela não vai encontrar. Porque eu sei que dentro do ser humano tem um buraco do tamanho de Deus. E só Deus pode preencher esse buraco. O homem ele pode correr para um lado e para o outro. Só Deus pode preencher o buraco que está dentro dele. O homem pode ter tudo, alcançar suas metas, suas melhores posições. Porém, sem Jesus, não tem jeito, irmãos. Então, às vezes a gente não sabe. Você já ouviu falar desse nome? Hedonista? Alguém aqui já ouviu falar desse nome? Já ouviu falar? Então, o irmão ouviu, outro irmão ouviu, mas não adianta, na verdade, não tem porquê saber desse nome. Tanto faz. É um nome apenas. Mas o jeito que as pessoas vivem é a realidade. E elas vivem para buscar o seu prazer. Então, você vai ver hoje em São Paulo, as pessoas estão lá, curtindo, bebendo, pulando, dando risada. Porque as pessoas têm uma frase. E qual é a frase? A frase que elas têm é que elas precisam ser felizes. Né? O importante é ser feliz. O importante não é ser feliz. O importante é ter Jesus na nossa vida. O importante é Jesus ser o centro da nossa vida, ser o centro das nossas vontades. Isso é importante. E isso, irmãos, as pessoas elas não conseguem entender e compreender. Quanto mais o tempo passa, como a vida das pessoas está mais fácil, a vida das pessoas está mais fácil. Hoje você tem saúde pública, você tem recursos públicos, você tem muita coisa pública hoje em dia. Funciona malemar? Mas funciona. Meio difícil, mas funciona. Antes nem tinha. Então, a vida das pessoas cada dia mais está mais fácil. Mais fácil. Então, isso torna as pessoas mais acomodadas. Né? Para não falar outra palavra. Mais acomodadas, mais relaxadas, mais mundanas. E elas acabam não se importando mais com Jesus Cristo. Isso acontece em todas as áreas, inclusive dentro da igreja. Então, Jesus, irmãos, é aquele que quer nos dar entendimento, para podermos viver uma vida cristã de verdade, uma vida cristã que agrade a Deus. Então, Deus ele precisa ser o quê? O centro da nossa vida. O centro da nossa vida. Tudo tem que girar em torno de Jesus. Se a nossa vida não girar em torno de Jesus, irmãos, a gente vai começar a escapar para um lado e para o outro e começar a fazer as nossas vontades prevalecer. Então, dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, no nosso casamento, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Se Jesus não for o centro da nossa vida, irmãos, a gente, assim como aconteceu lá com Adão e Eva, e fizeram as suas próprias vontades, aquilo que aconteceu com eles passou para a raça humana. A raça humana ela é egoísta. A raça humana, irmãos, ela olha apenas para si mesma. A raça humana ela não olha para o outro, não pensa no outro. Muitas vezes não sente a dor do outro. Da maneira que Jesus sentiu, viu, teve compaixão. Então, irmãos, Jesus é aquele que nos ensina a não sermos egoístas. E não tem coisa melhor no mundo de aprender isso, irmão, do que num casamento, né? Num casamento não pode ter espaço para egoísmo. Se no nosso casamento tiver egoísmo, o que é uma pessoa egoísta, irmãos? É uma palavra mais conhecida, né? O que é uma pessoa egoísta? Só pensa em si, só pensa nela. O que mais? É tudo voltado para ela. E para um casal isso dá certo? Não dá certo, né, irmão? Por quê? Porque quando a gente casa, a gente tem que pensar em quem? No outro. Se eu e você entrar num casamento pensando em fazer, eu vou me casar porque agora eu vou ser feliz. Então a gente entra num casamento já com a cabeça totalmente errada. Porque no casamento eu vou entrar apenas para receber. Tem um livro, irmãos, que é... Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Pesquisa aí, Tom, vê se é isso mesmo. 2 pulgas sem cachorro. Parece um nome esquisito, né? E eu trabalho com pet, né, irmãos? Então, 2 pulgas sem cachorro. É isso mesmo? Tom. 2 pulgas e nenhum cachorro. O que significa 2 pulgas e um cachorro? Eu trabalho com pet, né, irmãos? Quando eu estou lá dando banho no cachorro, é difícil.
É muito difícil. Mas, às vezes, você encontra uma pulga no cachorro. E quando você encontra uma pulga no cachorro, como é que aquela pulga está? A pulga é um parasita, né? É parasita a pulga. Então, ela está lá para quê? Sugar, né? Mas se tem um cachorro, tá tudo bem, né? Agora, você imagina, qual é o nome do livro mesmo? 2 pulgas e nenhum cachorro. Imagina, irmão, 2 pulgas e nenhum cachorro. A pulga vai sugar quem? Como é que vai sugar outra pulga, né? Vai dar conta? Não vai. Se tem 2 pulgas e nenhum cachorro, irmão, daqui a pouco uma pulga está pulando em cima da outra, discutindo, brigando, batendo. Por quê? Porque ela está tentando sugar algo que não é para ser sugado. Então, no casamento, irmãos, é como se fosse 2 pulguinhas. Olha para o seu... Não faz isso não. Faz isso não. O Cláudio falou pulga lá que eu ouvi. Ó. Chamou. Mas, irmão, imagine só. São 2 pulgas. Só que não adianta eu querer sugar o outro, oprimir o outro, exigir, cobrar e ir para cima. Não vai dar certo. Então, a palavra, ela nos dá entendimento. Então, é Cristo, irmão, que é a nossa fonte. Assim como o cachorro é a fonte lá da pulga, lá, a nossa fonte é Jesus Cristo. É Ele que sacia a nossa sede. Ele que satisfaz a nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa de sabedoria, de entendimento. Inclusive, acho que Salomão falou isso aí, né? Provérbios 14, abre aí. Coloca aqui, Tom, que é mais fácil do que os irmãos abrirem. Abre aí. Os irmãos abrem aí 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7. Casamento é bom? Não, pode deixar vocês aí, irmão. Vocês conseguem enxergar aí, irmão? Conseguem, né? Então, veja só, irmãos. Que interessante. Aqui, 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1, o que é que diz aí, irmãos? Todos juntos. 1, 2, 3. Mas... Então, a palavra vai dizer o quê, irmãos? Que é o que Paulo está dizendo. Bom seria que o homem não tocasse mulher, mas não é possível. Para muitas pessoas, quase todas. Né? Porque ele está falando do que? Olha, é melhor que cada homem tenha a sua própria mulher e a mulher tenha o seu próprio marido. Por quê? Porque para ter o relacionamento, sexualmente falando, precisa estar o quê? Casado. É o que a palavra vai dizendo. A pessoa ter o relacionamento sexual, ela precisa se casar. Que é o que ele está dizendo, olha, mas, versículo 2, mas por causa da prostituição. Porque na época, Coríntios, lembra que nós falamos de Coríntios? Coríntios era um lugar, era um povo que buscava o prazer de todo jeito. Então, Corinto era um lugar que eles não se importavam de ter 2, 3, 4, 5 mulheres. A mulher saía com não sei quantos homens. Assim era normal. Na mente deles, aquilo era normal. Então, Paulo está dizendo, olha, cada um tem a sua mulher, cada um tem o seu marido. No carnaval, as pessoas pensam nisso? Não, no carnaval elas estão pensando no quê? Em quantas pessoas eles vão pegar na noite. Olha, eu beijei tantos, fiquei com tantos essa noite. E eles contam vantagem. No outro dia eles estão o quê? Felizes da vida. Olha, essa noite que foi boa, eu saí com tantas. Então, essa cultura, esse espírito maligno é o que existe nesse mundo. As pessoas estão vangloriando por causa disso. Um homem e uma mulher, um jovem, para casar virgem hoje, mano, é loucura. É uma loucura. Um homem e uma mulher para casar virgem hoje é quase impossível. É quase impossível. Mas é a vontade de Deus. É a vontade de Cristo. Então, irmãos, quando a palavra vai nos ensinando sobre casamento, sobre a vida a dois, Paulo está dizendo que casamento não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. É uma bênção. Mas para isso nós temos que fazer com entendimento. Para quê, irmão? Para a gente não cometer erro. Você achou o texto, irmão? Versículo 1, acho. Se eu não me engano.
14:1. Achou? Aqui está escrito aí, irmãos, 1, 2, 3. De novo, irmãos, todos juntos, bem forte. Então, irmão, a palavra diz que a mulher tem que fazer o quê? O que é edificar? Construir. Edificar é construir. Então, irmão, quando uma mulher ela constrói, isso acontece de vez em quando ou ela acontece diariamente? Diariamente. Diariamente. Abra lá em 1 Pedro, capítulo 3. Deixa o texto aí, irmão. Primeira Pedro 3. Então, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua própria mão. O que significa mão? A mão segura o quê, irmãos? Lá em Efésios capítulo 6, a palavra vai dizer que tem a armadura de Deus, não tem? E uma das armaduras de Deus é a espada. A espada se segura com o quê? Com a mão. Então, mão representa o quê, irmãos? Uma delas, a boca. Então, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola vai destruir com o quê? Com a sua boca, com a sua língua. Então, a mulher, irmãos, ela tem poder muito grande na palavra. Quando a mulher fala, irmão, parece uma espada de 2 gumes, né? E entra rasgando. Então, nós, irmãos, nós devemos ter entendimento, as irmãs precisam ter entendimento de que a importância de edificar a casa, né, irmãos? Edificar a casa. Então, olha só o que o texto bíblico está dizendo, que a mulher ela consegue edificar a sua casa, construir a sua casa. Construir. Ou seja, consegue fortalecer, não vai bater de frente, não vai lutar, não vai guerrear, não vai gritar. Não, ela vai ajudar a sua casa. Então, irmãos, o Evangelho nos ensina aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, o seguinte: semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se alguém não obedece, ou se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem? Seja ganho sem? Palavra. Considerando o que, irmãos? A vossa vida? Casta em temor. Então ele está dizendo aqui, irmãos, que a mulher, veja só o que ele está dizendo, que a mulher muitas vezes vai ganhar o seu marido, não pelo que fala, mas pela sua postura. É pelo jeito, da forma de tratar. De tratar. Então, como é que você vai convencendo o esposo, o marido? Muitas vezes não é partindo para cima, aliás, não é partindo para cima, né, gritando. Lógico que o texto que está falando de uma pessoa que não é salva, né? Uma pessoa que não é salva em Cristo Jesus. Então, ele diz claramente, irmão, que, finalzinho aqui novamente, se algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. Então, não adianta, né? Porque às vezes, você já viu, às vezes aquela mulher que pega e fala, e coloca versículo na geladeira, e escreve versículo lá no espelho, e vai... E não é assim que a palavra está dizendo. Porque às vezes, o marido ele vai ver um monte de palavra, e vai ver o procedimento da mulher. E fala, poxa, essa mulher está na igreja, né? Mas está me falando para ir para a igreja, mas aí vira e mexe, grita, né, fala o que não deve, briga com todo mundo, né, não tem paz no coração. Eu já vi maridos falando, poxa, a mulher voltou da igreja e parece que voltou com o diabo do couro, né, já chegou brigando, já chegou discutindo. Por quê? Porque o procedimento é contrário da pregação. Então, irmãos, é muito importante o procedimento, o versículo 2, né, considerando a vossa vida casta, hein? O que é uma vida casta em temor? O que é casta? Vida casta e temor. Temor é o quê, irmão? Reverência. Então, a pessoa, os homens,
quando o homem não está na palavra, ela vai observar o quê? Uma vida de reverência, uma vida de postura, uma vida que a pessoa serve a Deus, que ama a Deus, que se dedica a Deus. Olha aqui, ó, versículo 3, para entender melhor. O enfeite delas não seja o quê? O exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem, a palavra homem aqui, irmão, significa humanidade, né? É a pessoa, não está falando de homem, sexo masculino. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Vamos ler de novo, irmãos? Pega outra tradução aí, Tom, mais fácil a leitura aí. Versículo 3 e versículo 4. Se achar aí, você me avisa, tá, irmão? Então, irmão, o casamento, que o apóstolo Pedro aqui está falando, irmãos, é que as pessoas, às vezes, elas se preocupam com o exterior. E não está falando para a pessoa não se cuidar. Antigamente, nas igrejas, né, assembleia e tal, falava que a mulher era proibida, né, de se cuidar exteriormente. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que... Você achou? Coloca aqui, por favor. O texto, irmão, ele está dizendo... Já colocou? Ó, vamos ler tudo juntos, irmãos? Como é que diz aí? 1, 2, 3. Não se preocupe com a beleza exterior que depende de joias, ou de roupas bonitas, ou de penteados exagerados. Vai. Ao contrário, sejam belas interiormente em seus corações, com espírito amável e manso, que é tão precioso para... Então veja, irmão, que mais uma vez o texto está dizendo que as irmãs têm que ter o espírito manso e amável. Manso e amável. Então, não pode ser explosiva. Tem que ter um espírito manso e quieto. Então, a palavra está dizendo que, olha, às vezes a mulher ela pode se preocupar mais com o exterior do que com o interior. É o que eu já ouvi dizer. Já vi irmãos que se converteram depois e diziam, poxa, às vezes a minha esposa chegava em casa e parecia que estava com o diabo no corpo. Então, às vezes a pessoa ela ia lá com a Bíblia na mão, toda bonita, cabelo feito, sabe, se arrumava, ficava assim, bonita. Mas quando chegava em casa, parecia que não tinha ido para a igreja. Então, para Deus, irmãos, o que é mais importante, é o que o texto está querendo dizer, é a pessoa interior, é a mudança interior. Não é o que Jesus falou? Limpa primeiro o interior do copo e o demais vai ser limpo. Limpa o interior do prato, limpa por dentro primeiro. A pessoa ela tem que se cuidar exteriormente, é óbvio. Eu não acredito que nenhum irmão aqui quer que a esposa ande esculhambada, aí, toda horrorosa. Ninguém quer. Vocês querem, irmãos? Ixi, os irmãos... Quer, irmãos? Não quer. Nem que você tiver que investir aí, né, irmão? Não, vou investir aqui. Vai lá se cuidar lá. Toma aqui o cartão, né? E manda amanhã assim, se a esposa quiser, lógico. Agora, se a mulher ela apenas se preocupa com o exterior, então isso não funciona, isso não adianta. Não é apenas o exterior, é o interior. Então o interior, o espírito manso e quieto, amável, é o que Deus se agrada. Por quê, irmão? Porque essas coisas trazem o quê? Harmonia. Então um casamento, irmão, são duas pessoas que se uniram, não é? A palavra não vai dizer antes do pecado de Adão, a palavra diz assim, ó, e deixará pai e mãe e unir-se-á, e os dois se tornarão um só. Não é isso que está dizendo a palavra? É o que diz lá. Nesse momento que a palavra diz assim, é antes do pecado. Antes do pecado. Depois, Adão e Eva caem em pecado. Então, essa unidade, ela é combatida constantemente. Constantemente, a unidade marido e mulher, ela é combatida por Satanás. Porque Jesus diz assim, lá em Marcos e Mateus, que casa dividida, ela não vai existir, ela vai cair. Então, dentro de uma casa, marido e mulher, eles precisam ser um. Só que para ser um, depois do pecado de Adão e Eva, é muito mais complicado. Então, quando o marido e mulher resolvem se casar, na paixão, né? Porque a paixão, diz que a paixão cega, né? Cega mesmo? Cega ou não cega? Ou você vai ver só depois das coisas? Fala comigo, moça.
Vê depois, né? Depois que você mora, você vai ver as coisas, né? Depois que você mora, a gente vai ver as coisas. Inclusive nós mesmos. Por quê? Porque está na paixão, está no sentimento. Quando você casa, então você começa a observar, começa a olhar, ver as diferenças. Não é? Quando você casa, eu já não sou mais solteiro. Por exemplo, quando eu era solteiro, o que eu gostava muito de fazer? Eu gostava muito de fazer, por exemplo, eu pegava o ônibus, eu ia até a Armênia, morava em Guarulhos, ia até a Armênia, descia na Armênia, andava a Tiradentes, passava ali pelo Tobias Aguiar, a rota, ia subindo, subia, passava pelo Banespa, ia subindo lá até a Sé, da Sé eu ia lá para a Rua dos Crentes, ficava andando. Gostava de passear. Quando eu casei, o que eu tive que fazer? Tive que cortar isso, né? Por quê? Porque isso era uma coisa de solteiro. Agora eu sou casado. Eu não podia mais fazer isso. E a minha esposa não gosta muito de andar. É porque as pernas são pequenas. Então, enquanto eu dou um passo, ela dá 3. Então ela se cansa mais do que eu. E aí, irmão, falei, eu vou fazer o quê? Não, eu vou continuar vivendo a minha vida. Não, eu não posso continuar vivendo a minha vida. Porque agora é uma vida a 2. Então, como é uma vida a 2, eu não posso pensar em mim. Mas esse espírito hedonista, egoísta, ele entra para dentro do casamento. Ele entra para dentro do casamento. Ele entra, irmãos. Aonde dentro do casamento a gente quer fazer o nosso jeito, da nossa forma. Da nossa forma. Às vezes, por exemplo, os irmãos, você está quanto tempo, irmão, já nessa vida solteira abençoada? 10 anos. Imagina esse homem 10 anos sem se casar. Já foi casado. Aí imagina esse irmão, parece para casar, olha, apareceu uma esposa para me casar. Eu falo, você tem certeza, irmão? Eu já falo logo. Porque você tem um ritmo de vida. Você tem um jeito. Não é que deu vontade, você vai querer fazer o quê? Mocotó. De vez em quando ele manda falar para mim, pastor, eu vou comer um mocotó hoje. Né? Aí casa. Aí a mulher fala, eu não gosto de mocotó. Eu não quero mocotó mais. Eu não suporto esse cheiro. Pronto. Acabou a liberdade. Não pode cantar, eu sou livre. Não pode mais. Pode, irmão? Não pode. Aí você tem que fazer o quê? Pensar bem. Não é? Principalmente, né, irmão? Pensar bem. Por quê? Porque você vai ter que se anular. Você vai ter que se anular em algumas coisas. Então, quando a gente entra no casamento, a gente entra com esse pensamento de fazer o quê? Fazer o que eu quero ainda. E já não é mais assim. Porque você vai ter que procurar fazer o quê? Trazer harmonia para dentro de casa. E, às vezes, trazer harmonia para dentro de casa é você dizer não para algumas coisas. Porque, às vezes, coisas que você vai fazer vai chatear o quê? A sua esposa, vai chatear o seu esposo. Então, você fala, poxa, a paz que eu preciso ter na minha casa, eu tenho que sacrificar isso? Vamos sacrificar. Mas é lógico, né, irmãos? Tem que ser uma via de mão dupla. Porque se só uma pessoa se nega, então significa que a outra pessoa é a pulga que está sugando a outra. Vocês entenderam, irmão? Porque se só uma pessoa se nega, só uma pessoa cede, só uma pessoa tem que abaixar... Se só uma pessoa, está errado também. Tem que ser uma via de mão dupla. Os dois têm que ter entendimento. Para manter o quê? O bem-estar dentro da casa, o bem-estar dentro do lar. Para manter a paz. O que eu preciso fazer para manter a paz na minha casa? Então, se o casal for exigente demais, se o casal for implicante demais, se um ou outro for muito implicante, alguém vai ser oprimido. E alguém vai se sair ferido dessa história. Por quê? Porque desde Adão, o eu tomou conta. O egoísmo vem junto. Então, quando a gente casa, irmão, o nosso egoísmo vai junto lá também. Ele vai ter que ser crucificado, vai ter que ser aniquilado. Vai ter que ser aniquilado. Então, estava lendo o que aqui? Isso aqui, né? Então, irmão, quando a palavra está dizendo que a mulher tem que ter um espírito manso e quieto diante de Deus, é por quê, irmãos? Porque isso é muito importante. É tudo para promover a paz. Manso e quieto. O que é uma pessoa mansa? Mansa é uma pessoa, não é uma pessoa coitada, não é uma pessoa miserável. Quer ver? Lê de novo. Consegue ler daqui, eu estando aqui? Vocês conseguem ler? Sim? Então lê de novo, irmãos. 1, 2, 3. Como é que diz aí? Que é precioso? Para Deus. Então, irmão, quando a gente entra no casamento, às vezes não é demônio.
O casamento não vai dar certo porque você casou na igreja. O casamento não vai dar certo porque eu orei pelo seu casamento. Não é assim que funciona. O casamento tem que tratar o nosso caráter. O caráter vai ser moldado no casamento. Ele tem que ser moldado. Ele precisa ser mudado, ele precisa ser transformado lá dentro do casamento. Ah, é demônio. Não é demônio, irmão. É a mudança de mente que tem que ter dentro do nosso casamento. Continuando o texto aqui, irmão, porque as horas é uma benção, né? Versículo 5. Porque assim se adornavam também, antigamente, as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Versículo 6, irmãos, todos juntos. 1, 2, 3. Fazendo bem e não temer nenhum? Então, quando fala que Sara chamava Abraão de Senhor, não está falando que é para você chamar de Senhor. Olha, eu vou chegar em casa e não vou chamar de bem. Eu vou chamar o marido de Senhor. Não é isso. Ele está falando do quê? Está falando de respeito. Está falando de respeito. Está falando de reverência. Está falando do quê, irmãos? Está falando de que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, irmãs, cuidado para bater de frente. Porque o marido é uma autoridade dada por Deus. Se o marido não assume a autoridade, é um outro problema. Porque tem esse problema também. Viu, irmãos? Vou chegar em vocês também. Quando o marido é dado a ele uma autoridade, ele tem que assumir essa liderança. Antes de a gente ir ao próximo versículo, vai para 1 Coríntios, irmãos. Irmão, vocês creem na palavra de Deus? Então, irmãos, cuidado com o que o mundo fala. Tá? Cuidado com o que o mundo fala, cuidado com o que o mundo prega, né? Hoje, irmão, o mundo, eles não acreditam na palavra de Deus. Nós temos que crer na palavra de Deus. 1 Coríntios 11. Versículo 3. Como é que diz, irmãos? 1, 2, 3. De novo, irmãos, mais forte. 1, 2, 3. Então, irmãos, existe uma ordem, não tem? Existe uma ordem. Não dá, né, irmãos? O tempo é uma benção. O tempo é uma benção. Porque assim, quando você fala assim que o homem é o cabeça, parece que a mulher é inferior. Não é disso que o texto está falando. Não existe inferioridade no reino de Deus. Para Deus não há macho e nem fêmea. Todos são filhos. Nós vamos ler o texto lá depois em Pedro, diz que todos homem e mulher, é cordeiros da graça de Deus. É cordeiro. Por exemplo, bem, vamos continuando aqui, irmãos. Irmãos, sinceramente, é mais fácil a gente pegar assim, um culto de tarde, de começar às 2 horas da tarde e ir até umas 7 horas da noite. É mais fácil para mim, né? Mas tá bom. Porque não dá, é bastante coisa. Olha só, irmãos, versículo... Vamos ler o versículo 7. Isso, pegar o versículo 7 que é melhor. O que diz, irmãos? A mulher é o quê? A mulher é o quê? A mulher é o quê? A mulher é a glória do varão. A mulher tem que ser a glória do varão. Quem é o varão aí? É o homem. E a mulher tem que ser a sua glória. A sua glória. Então eu pergunto, como é que está a esposa? A esposa tem que ser a glória do marido. Então, às vezes, percebe-se como está o marido apenas olhando para a mulher. A mulher. Porque a mulher, às vezes, reflete o quê? O marido. Às vezes, a mulher reflete o marido.
se ele tem autoridade, se ele exerce autoridade, se ele trata bem a mulher, se ele não trata bem a mulher. Se ele está amando a mulher, se ele está suprindo a mulher. A mulher é a glória do marido. Entendam bem, irmãos, o tamanho da nossa responsabilidade. Às vezes a mulher está passando por situações, pode ser por insubmissão, que não se sujeita também, ou o problema pode ser do marido, que vai refletir na esposa. Mas vamos lá para Pedro de novo, irmãos. 1 Pedro. Pedro capítulo 3, né? Que nós estávamos lendo? Capítulo 3, versículo 7. Olha que interessante. Como é que diz aí? Eu quero ver a voz dos irmãos agora, hein? 1, 2, 3, irmãos. Agora ajuda aí, irmãs, porque vocês viram que sozinho o homem não dá, né? Vai lá. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida. O marido que não vive bem com a sua esposa, o que o texto está querendo dizer é que não adianta você nem orar. Quer dizer, orar pode orar, só que ela não vai ser respondida a oração. A oração não é respondida. Não passa do teto a oração. E veja que a palavra está chamando a responsabilidade para o marido, a oração. Por quê? Porque a oração do homem, ele é o sacerdote da casa. O que é um sacerdote? É aquele que intercede. O homem ele tem que interceder pela sua casa. O homem é dado a capacidade por Deus de liderar a sua casa. Quando isso não acontece, a mulher vai liderar. Porque a mulher não vai ficar vivendo uma vida mundana. Às vezes o marido não busca a Deus como deveria, a mulher vai ter que se virar e buscar a Deus. Aí vai acabar liderando o quê? A espiritualidade da casa. É certo? Acaba sendo, mas não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que o homem venha encabeçar isso. Venha liderar espiritualmente a sua casa. Isso é dado para os homens. Então, irmãos, vocês vão ter mais luta e dificuldade para encabeçar isso. O diabo vai afligir muito mais os irmãos, para que eles não encabecem a sua casa, ou seja, não tomem a frente da sua casa. Espiritualmente falando, irmãos, eu estou falando. Quando fala de vaso mais fraco, veja, vários textos falam, por exemplo, que o corpo é considerado como um vaso, não é? E assim, querendo ou não, a mulher é mais frágil do que o homem, corporalmente falando. Se fosse igual, irmãos, as Olimpíadas seria homem e mulher tudo junto. É? Não é. É separado. Então, no mundo se sabe que é separado. No mundo se sabe. Então, existe uma fragilidade, principalmente no corpo da mulher. Às vezes, a mulher é muito mais firme em muitas outras áreas do que o homem. Mas, às vezes, ele é muito mais frágil porque também ele não busca mais. Porque se buscar, ele vai encabeçar espiritualmente sua casa. Então, o homem, irmãos, ele precisa tomar, não digo à frente, mas também pode ser à frente, mas ele tem que liderar a sua casa espiritualmente falando. Lá, eu não preciso abrir o texto, porque senão vai ficar abrindo muito texto, mas acho que em 1 Timóteo 5, lá fala assim que se nós não cuidarmos da nossa família, nós somos piores do que os infiéis. Acho o texto aí, Tom, você coloca aqui, acho que é 1 Timóteo 5. Então a palavra está dizendo, irmão, que nós como homens, nós precisamos trabalhar e trazer dinheiro para a nossa casa. E se a gente não fizer isso, a gente é pior do que uma pessoa mundana. A gente é pior do que eles. A palavra fala que nós temos que cuidar. Nós temos que trazer o alimento para a nossa casa. Mas nem só de pão viverá o homem.
Não só de pão viverá o homem. Porque apenas trabalhar por trabalhar, qualquer mundano faz isso. Sério, né? Qualquer mundano, sério. Então, isso, irmão, não é uma coisa... Colocou aí? O que está escrito, irmãos? 1, 2, 3. Da sua família, negou a fé e é pior que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Então, nós temos que cuidar da nossa família. Isso é uma obrigação nossa, do homem. O homem tem que se virar, irmão. Tem que se virar. Quando eu quis casar, irmão, eu me virei. Eu vim lá de Minas Gerais, trabalhei 2 anos em Minas Gerais, me deram R$150 só. Ou seja, eu entrei lá em Minas Gerais, lá para trabalhar com os irmãos, entreguei tudo que eu tinha, não tinha muito, mas eu entreguei. E quando eu voltei, irmão, voltei sem nada. E o pastor me deu um recado, falou assim, falou para mim ou falou para a Tati? Acho que falou para a Tati. Falou assim, ó, se quiser casar, vai para o mundo e casa. Que aqui eu não vou casar, não. Tá bom, eu vou. Aí saímos lá de Minas e vim trabalhar. Fez trufa, eu saí lá de Guarulhos, saí às 5 da manhã, vinha para cá, vender trufa na rua. Depois fui trabalhar de tirar roda, porque eu não sou mecânico, então o que eu posso fazer? Tira a roda aí. Sabe tirar roda? Sei. Então, tirei roda. E fui trabalhar, mano. Arrumar dinheiro. Quer casar? Precisa de dinheiro? Então vamos casar. Quer dizer, você tem que assumir o quê? A responsabilidade. Eu assumi a responsabilidade de ter que trabalhar. Minha esposa trabalhou, eu comecei a trabalhar. E você vai encabeçar, você vai se virar. Para quê? Para poder você sustentar a sua casa. E foi o que eu fiz. Mas, meu irmão, eu morava em Guarulhos. Eu não podia vir terça, tinha culto de terça, tinha culto de... Acho que de quinta, não lembro se tinha ou não. Mas, final de semana, irmão, eu estava na igreja. Todo final de semana, eu estava na igreja. Todo final de semana. Sábado e domingo, eu estava lá. Ajudando na obra. Me deram a oportunidade de pregar, comecei a pregar. Junto com os outros irmãos. O Cláudio já tinha chegado, já estava na igreja já. Tinha visita, eu ia fazer visita. Ia pregar a palavra. Porque eu sabia, irmão, que se eu não buscasse o reino de Deus em primeiro lugar, não ia dar certo. Então, o homem, ele precisa encabeçar espiritualmente a sua casa. Ele tem que assumir a responsabilidade. Na oração, na comunhão, no entendimento, que é o que a palavra diz. Abre aí, ô Tom, Efésios 5. Para não ficar abrindo aí, tá, irmãos? Deixa ele abrir aqui. Não vai se acostumando não, tá, irmãos? É só para não ficar corrido. Tá? Mas lá em Efésios 5, acho que o versículo... Você acha aí, irmão? Que vai falar da mulher e do marido aí. Então, irmão, o homem precisa encabeçar a casa, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos encabeçar. Como? Buscando a Deus, orando. A gente tem que se colocar na frente. Tem que se colocar na frente para quê? Porque não é só trabalhar. Não é só a gente ganhar dinheiro, irmãos. Isso daí, irmão, uma pessoa do mundo faz. A gente precisa entender isso aí. A gente, como homem, a gente precisa encabeçar a igreja. O homem não pode... Quer dizer, poder pode, né, irmãos? Mas, poxa, a gente tem que se esforçar, irmãos. Se esforçar. Se a gente está cansado, a gente está aflito, a gente tem que fazer uma força extra, mais do que a irmã, de buscar a Deus, de orar, de ir para a igreja, de se alegrar. Então a gente tem que mostrar que a gente quer Jesus. A gente tem que mostrar. Para quê, irmãos? Para a gente poder tomar a liderança que Deus nos deu. Ó, assim devem os maridos amar. Volta um pouquinho mais, irmão. Põe no 25 aí. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou. Então o marido deve amar a sua mulher, como Cristo também amou a igreja. De que maneira? Morrendo. Então o homem ele precisa sofrer mais do que a mulher. A mulher sofre para servir a Deus, o homem tem que sofrer mais. O homem tem que sofrer mais ainda. Sofrer de que maneira? Puxa, eu estou aflito, eu estou cansado, mas eu vou, eu quero, eu preciso ler, eu preciso compreender, eu preciso saber mais da palavra de Deus. Isso é a vida de um homem cristão. Homem. Então, sinceramente, às vezes eu vejo mais as irmãs se esforçando, os irmãos se esforçam, mas eu vejo muito mais as irmãs se esforçando. Mas eu entendo isso. Eu entendo que é uma luta espiritual. Porque o homem precisa encabeçar, o homem precisa ser, como a palavra diz, o cabeça,
O homem, ele precisa tomar a postura de liderança, tem que tomar a postura de sacerdote, de interceder pela sua casa, interceder pela sua esposa, interceder pelos seus filhos. Então, se torna um peso, precisa trabalhar, é um peso maior. Porém, ele precisa também sacrificar mais. E a palavra vai dizer, irmãos, que a graça é derramada sobre nós. Nós precisamos acreditar nisso. Então, irmãos, por mais sofrido que seja, eu preciso empenhar cada vez mais. Continua o texto, irmão. Ó, volta um pouquinho, 25. Ó, vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para quê? Todos juntos. Você vai se entregar mais para fazer o quê, irmão? Santificar quem? A mulher, santificar a esposa. Fazendo o quê? Pela palavra. Ou seja, Jesus ele morreu, Jesus ele sofreu. Para quê? Para poder limpar e lavar a igreja. Ou seja, Jesus, através do sofrimento, ele adquiriu mais graça, mais poder, mais autoridade. E essa autoridade automaticamente já vai limpando e vai purificando a igreja. Por quê? Porque quando a nossa esposa, quando a sua esposa vê que você é firme no evangelho, firme na graça de Deus, irmão, ela vai te seguir. Ela vai. Pode ter certeza. Isso é padrão, isso vai acontecer, isso é 100%. Lógico que não é 100%, né, irmão? Não estou dizendo que é 100% as coisas. Mas estou dizendo que na grande maioria, isso é verdade. Às vezes a esposa está meio cabisbaixa, meio murcha e tal, mas o marido ele pega firme, irmão. Uma hora que ele vai pegar na esposa, e ela vai ficar firme. E ela vai continuar. Purificando, santificando, você vai trazendo o quê? Louvor para dentro da sua casa, louvor para dentro do seu carro, você vai trazendo as coisas espirituais para dentro da sua casa, vai tirando as coisas mundanas. Quando a gente, irmão, vai tomando essa posição, a gente, como diz aqui em 1 Pedro, vocês estão abertos aí, né? 1 3,7, o que diz aí, 1 3,7? Então, a gente tem que coabitar com entendimento. Com entendimento. O que é coabitar, irmãos? É morar, é estar junto. Morar, o que é coabitar? É morar. Então, veja só, irmãos. Oh, meu Deus. Não dá, né, irmãos? É muito difícil. Vai, Efésios 4. Abre aí, Efésios 4. O horário é uma benção. E essas coisas não adianta fazer correndo, né? Então, irmão, Jesus ele nos dá o quê, irmão? Entendimento. Amém? Entendimento. Irmão, a gente tem que buscar muito mais. A igreja é formada por quê, irmão? Por famílias. É famílias. Quando uma família decide buscar a Deus, irmãos, Deus só tem a abençoar a nossa vida. Quando eu tenho a oportunidade de falar para um jovem, eu falo para o meu filho, para o Léo que está mais perto, mas eu já falei para outros jovens que já pertenceram a essa igreja. E eu falo assim, olha, quando eu fui procurar servir a Deus, eu procurei servir a Deus de verdade, de todo o meu coração. E eu esperei o tempo. Eu esperei 9 anos para casar. Nesses 9 anos, eu não me deitei com nenhuma mulher. Eu esperei. No mundo, eu era mundano, eu era prostituto, tinha mulher, vivia uma vida mundana. Mas quando me tornei cristão, eu falei, não, eu não posso quebrar esse princípio. Quando se quebra princípios bíblicos, tem consequências. Vocês entendem, irmãos? Então, a gente não pode quebrar princípios bíblicos. Quando a palavra fala que o homem é a cabeça, que a mulher deve honrar, e o marido... São princípios. Quando essas coisas são quebradas, irmãos, então as coisas vão começar a sair do eixo. Então, quando a gente serve a Deus, irmãos, a gente procura não quebrar os princípios e Deus não vai te deixar, Deus não vai te abandonar, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Deus ele vai abençoar quando não quebramos os princípios da palavra de Deus. Então, os princípios da palavra de Deus, irmãos, é como nós lemos, que o homem deve coabitar com entendimento na sua casa. Então, primeira coisa, irmãos, o homem tem que coabitar. O que significa coabitar? Morar. Morar. Estar juntos. Irmãos, na pandemia, o que aconteceu com as pessoas? As pessoas trabalhavam, ficavam longe, e elas passaram a ficar tudo dentro das suas mesmas casas.
foi a época em que teve mais divórcio. Porque as pessoas estão juntas, elas não se suportam. Às vezes o marido trabalha, e a mulher acaba criando um hábito dentro de casa, de viver sem o marido. Então, quando o marido ele passa a viver dentro de casa, ele se aposenta, ele não trabalha mais, ele vai ficar dentro de casa, é uma desgraça para a mulher. Eu não aguento mais o inferno desse homem dentro da minha casa. Por quê? Porque ele se tornou um invasor, ele se tornou um estranho dentro da própria casa dele. Então, o marido ele tem que coabitar com a sua mulher. A mulher tem que ter prazer de estar com você, irmão. A sua mulher pode ter prazer de ficar com a filha, pode ter prazer de ficar com o filho, pode ter prazer de ficar com a mãe, com o pai, mas tem que ter muito mais prazer de estar com você, irmão. O marido ele tem que ter entendimento para coabitar, para que a sua esposa tenha prazer de estar com ele. Para não acontecer como aconteceu com Eva. O que aconteceu com Adão? Adão deixou Eva só. E quem apareceu lá? A serpente. E corrompeu tudo. Então, quando nós, irmãos, devemos coabitar com o entendimento, significa que o nosso entendimento tem que buscar, morar e estar com a nossa esposa. É coisa agradável. No mundo, como acontece, irmãos? No mundo, o cara tem prazer de ficar em casa? Não, porque ele vai chegar em casa e tem uma mulher reclamando, uma mulher briguenta, uma mulher rixosa. Então, ele prefere ficar onde? No boteco. Porque lá no boteco, ele encontra o que não achou na casa. Comunhão. O cara... Alguém aqui já frequentou o boteco? Né? Lá no boteco você acha o quê? O cara vai encher suas paciências lá? O cara vai dar risada, desce mais uma aí, eu vou pagar uma para ele. E joga a conversa fora e fala. O ambiente lá não é um ambiente chato, é um ambiente legal. É mundano, a pessoa vai para o inferno, essa é outra coisa. Mas o ambiente é um ambiente de comunhão, é o que o cara quer. Ele não quer uma pessoa buzinando na orelha dele. Então, quando nós tornamos cristãos, a mulher deve ter entendimento, o homem deve ter entendimento para coabitar dentro de uma mesma casa. Dentro da nossa casa tem que ser o lugar mais feliz do mundo. Dentro da nossa casa tem que ser o lugar mais legal do mundo. Não é na casa de fulano, ciclano, beltrano. Ah, não vejo a hora de sair daqui, não vejo a hora de... Não, às vezes a pessoa sai e tal, mas dentro de casa, às vezes a pessoa ela mora junto e ao mesmo tempo elas não moram junto. Por que não moram junto? Porque as pessoas não conversam. A mulher tem segredos para falar, vai falar com outra mulher, não vai falar com o seu esposo. O seu esposo tem coisa para falar, vai procurar um outro homem, e não vai procurar a sua esposa, quando os dois, na verdade, são um. E por que entra essa divisão no meio? O pecado de Adão. E os dois serão uma só carne, mas depois do pecado, então Satanás começou a ganhar espaço. Então, irmãos, eu sempre vejo esse texto que fala da igreja, mas eu sempre vejo esse texto, irmão, como uma coisa para o casamento. Então, olha só que interessante que o irmão trouxe. Casamento, irmão, é dois em uma canoa. Se um remar, o que acontece, irmão? Se só um rema? Fica girando. Então, irmão, um casamento, irmão, é para os dois remar. Se só um rema, não funciona. Então, o casamento é uma via de mão dupla. Se um erra, o outro perdoa. Se ele perdoa, esquece. Não vai cobrar de novo. Vida que segue. Então, irmão, quando a palavra vai dizer lá em 1 Pedro, de coabitar, significa que nós temos que morar e estar juntos. Estar juntos é morar numa casa, e que morar numa casa não é estar debaixo do mesmo teto. É ter um só coração, pensamento. Você ter uma intimidade que vai além da cama, além da relação sexual. Quer ter sensibilidade, quer ter cuidado, quer ter zelo. Como Jesus teve com a igreja, assim também devemos ter marido e mulher. Aqui, olha que interessante, irmãos. Rogo-vos, pois eu, 4:1, né? Preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Como é que nós temos que andar, irmãos? 1, 2, 3, como é que diz aí? Com toda? Continue.
De novo, irmãos, vamos ler mais forte, versículo 2. Com toda a... Procurando. Então, eu tenho que procurar guardar o quê, irmão? A unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Então, um casamento, existe o quê? A unidade. Nós somos um. Só que esse um só vai funcionar se houver o quê? Vamos ler o texto de novo. Versículo 3. 1, 2, 3. De novo. Procurando guardar a unidade do Espírito. Então só vai ter unidade se tiver o quê? Vamos lá, de novo, irmãos. Vamos lá, acompanha aqui, ó. Procurando fazer o quê? Então você tem que fazer o quê, irmão? Guardar. Guardar o quê? A unidade do? Então a unidade do Espírito já existe. Agora você vai procurar o quê? Guardar. Procurar guardar a unidade do Espírito. Através do quê? Leia aí. O que é vínculo? Vínculo é aquela coisa que gruda. Por exemplo, existe quantas folhas na sua Bíblia aí? Milhares. Né? Elas estão o quê? Vinculadas por uma cola. Tem uma cola que se passa aí e vincula, gruda, une. Então a unidade do Espírito, ela só vai existir na vida de um casamento se houver paz. Entenda isso, irmãos. Só vai ter unidade se houver paz. Agora eu pergunto para os irmãos, quantas coisas querem tirar a paz num casamento? É muita coisa, né, irmão? Se eu ficar pontuando aqui, é muita coisa. É muita coisa. Então, eu e vocês, nós devemos estar atentos para ver o que está tirando a nossa paz da nossa casa. E o que está tirando a nossa paz, ela tem que ser expulsa do nosso lar. Expulsa. Para manter a paz, e eu não estou falando de uma paz mundana. O que é uma paz mundana? Está tudo bem, está tudo tranquilo na minha casa, mas eu não oro, eu não leio, eu não busco a palavra de Deus, eu não vou para a igreja, eu não me importo com... Isso aí não é paz, não. É a paz segundo o mundo. Amém? Às vezes você pode pensar, não, mas aquele casamento é uma bênção. Não, mas não tem Jesus. Então, o que tem é egoísmo. Então, quando a palavra diz, irmãos, que dentro de uma casa precisa haver unidade para não ter racha, porque o racha vai trazer Satanás para dentro da casa. O racha traz o diabo para dentro da casa. Vai destruindo aos poucos, mas vai destruindo. Então, para que não haja o racha, preciso conservar a unidade. Para eu conservar a unidade, eu preciso de paz. Sem paz, não há unidade. Então, dentro do casamento, irmão, precisa do quê? Versículo 2. Com toda a humildade. O que é uma pessoa humilde, irmãos? É uma pessoa ignorante, uma pessoa fraca? Não. A pessoa humilde, irmãos, ela tem muitas vezes poder, mas ela não vai lançar no rosto, não vai humilhar a pessoa. Muito pelo contrário, irmãos. Ela vai honrar. Homem vai honrar sua esposa. Esposa vai honrar o seu marido. Não é? Às vezes, no meio do marido e da mulher, quem é que está lá no meio? Os filhos. Os filhos. O homem não deve honrar mais os filhos do que a esposa. A esposa não pode honrar mais os filhos do que o esposo. Não pode honrar mais. Não é que não pode honrar. A irmã não pode honrar mais os seus pais do que o esposo. Os pais devem ser honrados, mas não mais do que o esposo. É outra prateleira. Entendeu, irmãos? Cada um tem a sua prateleira. Então, entre a minha esposa e o meu filho, é minha esposa. Eu não estou falando de coisa errada, eu estou falando das coisas corretas do Evangelho, mas porque eu já vi pessoas falarem assim, olha, entre minha esposa e minha filha, eu prefiro minha filha. Eu falei, mas por quê? Porque a minha filha tem o meu sangue, e a minha esposa não tem o meu sangue. Então, veja, uma pessoa, tanto que o casamento da pessoa deu errado e se separaram. Então, a pessoa, ela tem um pensamento ruim acerca do casamento. Então, o Evangelho, irmãos, fala que nós devemos, para manter um casamento, né, irmãos,
essas coisas são fundamentais aqui, ó. Com toda, versículo 2, com toda a humildade. Humildade. Então, irmão, humildade é antes, muitas vezes, de eu querer brigar com a minha esposa, eu tenho que lembrar que eu também sou um pecador. Antes de eu jogar uma avalanche sobre a minha esposa, falar, você é burra, você não sabe de nada, você não entende de nada. Antes de eu falar isso, eu tenho que saber de uma coisa. Quem sou eu diante de Deus? Eu sou um pecador. Então, eu não posso humilhar ninguém, e muito menos a minha esposa. Então, uma pessoa humilde, um homem humilde, ou uma mulher humilde, não vai partir para cima, por quê? Porque a humildade tomou conta do coração dele. E, com toda a humildade, mansidão. O que é mansidão? Mansidão é quando você tem poder, por exemplo, o homem no mundo, ele não tem mansidão. Quando ele está irado no mundo, o que ele faz? Ele agride. Não só no mundo, na igreja acontece isso aí também, infelizmente. O homem agride a mulher. Ele não suporta, ele vai para cima, ele não tem mansidão, ele não suporta. Então, a mansidão é quando a pessoa tem autoridade, ela tem poder, mas ela refreia esse poder. Porque ele tem mansidão. Ele controla o poder que há dentro dele. Não é assim que tem que ser a irmã também? Às vezes o homem, ele fica exposto, por quê? Porque ele vai para cima e ele agride a mulher. Além de ser pecado, é crime. Né? É crime, a pessoa vai presa. Mas a mulher, quando ela não tem mansidão, ela explode. Então ela solta tudo que está dentro e vai para cima do homem, com palavras. E é um negócio que vai, parece que não para, parece uma torneira aberta. E começa a trazer coisa do passado, e vai vindo palavras, e vai falando, por quê? Falta mansidão, para controlar o quê? As ações. Com longanimidade, quer dizer que dentro do casamento tem que haver o quê, irmãos? Longanimidade. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que tem paciência, é uma pessoa que vai esperar, é uma pessoa, irmão, que vai suportar, que é o próximo versículo, suportando uns aos outros em amor. Então, o texto está falando de igreja, mas isso aqui serve para o casamento, porque a igreja precisa de unidade, assim como o casamento precisa de unidade também. Então, irmãos, eu queria abrir um texto, está lá em Eclesiastes, vamos abrir lá? Eclesiastes é mais fácil, né? Você vai lá para Salmos, depois de Salmos, é Provérbios. Provérbios também tem cada coisa, viu? Provérbios, depois Eclesiastes. Facinho, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 4. Eu posso passar 5 minutos, irmãos? Obrigado, irmãos, em nome de Jesus. Eclesiastes 4, versículo 5. 5 não. Qual o versículo? 9. Versículo 9. O que diz aí, irmãos? 1, 2, 3. Então é melhor serem 2 do que? Do que 1. Por quê, irmão? Porque o negócio vai render mais, é o que está dizendo. Quando os dois estão juntos, rende mais. Quando você tem o mesmo propósito, rende mais. Então, no casamento, não pode sobrar mais para um do que para outro. Né, irmãos? Eu não vou entrar em detalhes, né, que tem que fazer, deixar de fazer. Só sei que não pode acarretar mais para um do que para outro. Então, é melhor 2 do que? 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Ou seja, os dois trabalhando junto, as coisas resolvem mais, funcionam mais. Versículo 10, irmão, como é que diz aí? E aí, irmãos? Continua. Vamos ler de novo, irmãos. 1, 2, 3. Por quê? Tá vendo? Então, assim, mas num casamento, os dois têm que ser um. Porque senão, irmão, às vezes o marido ou a mulher vê o outro caído e deixa lá, abandona. Então, os dois devem estar juntos para quê? Porque se um estiver lá fraquejando, eu estou fraco, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo mais orar. Não, vamos orar, vai dar certo. Jesus está na sua vida, assim como está na minha. Eu preciso de você, vamos para a igreja, eu preciso da sua vida, eu preciso do seu... Vocês entendem, irmão? Acontece, às vezes o marido está mais fraco. Eu já tive um momento de fraqueza muito grande, minha esposa me ajudou. Ela já teve um momento de fraqueza, eu ajudei ela. E assim, dentro de uma casa. Meu marido não quer nada, ele não quer nada para Jesus, não, mas a salvação individual, se for para o inferno, eu vou ser salvo. Não, isso não é um pensamento cristão. Isso é individualista. É o individualismo de novo.
A mulher intercede pelo seu marido. Ora, busca. O homem ele deve entender que ele deve encabeçar, ele tem que buscar Deus. Quando o homem entende isso, irmãos, então ele começa a crescer, se tornar um homem forte espiritual. Não estou falando que ele vai pregar a palavra, não estou falando disso. Eu estou falando que ele vai ser a luz para esse mundo, a sua família vai ser uma luz. E é isso que a igreja precisa, de homens que sejam firmes na sua responsabilidade cristã, para ser exemplo para essa geração, para ser exemplo para as pessoas. É o que Deus espera de nós. Qual que eu estava lendo aqui, irmãos? 10, né? Então, no 10 diz o que, irmão? Que nós não estamos sozinhos. Vamos lá, versículo 11. Como é que diz aí? Como se aquentará? É o que ele está dizendo, é o cuidado. Ele está falando de cuidado. Olha lá. Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Não está falando isso aqui literal, né, irmãos? Que hoje tem edredom para o solteiro. Você vai passar frio de noite, irmão? Não, né? Tá tudo bem, né? Tá no monte. Ele fala, irmão, estou no monte. O monte é na cama dele. E aí, irmão, está falando do quê? De ajuda. De ajudar, de sustentar. É isso que Deus está falando. É isso que a palavra vai dizendo. Né, irmão? Do cuidado. Quer dizer, enquanto o outro está passando necessidade, você vai lá e ajuda. Próximo versículo, irmãos. Para terminarmos aqui. Versículo 12, como é que diz aí? Olha que coisa. Está vendo, irmão? Está falando de ajuda, de sustento. O casamento tem que ser assim. Olha lá, o casamento tem que ser assim. Ó. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Então, no casamento, irmãos, o marido não pode se sentir sozinho. Poxa, minha esposa não me ajuda, minha esposa não ora, minha esposa não busca a Deus junto comigo. Não pode acontecer isso aí. É a mesma coisa o marido. Poxa, se eu depender do meu marido, eu não busco a Deus. Se eu depender do marido, eu não vou para a igreja. Se eu depender do marido, eu não faço. Não pode. Os dois devem lutar juntos, buscar a Deus juntos, incentivar uns aos outros, um ao outro juntos. Nós temos que fazer isso. Às vezes o marido não consegue ir para a igreja. Não, mas, querida, vai lá, vai para a igreja, ora por mim, hoje eu não consigo ir, intercede por mim. Mas é porque ele não conseguiu de verdade. Não conseguiu de verdade. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Não estou falando para ninguém fazer isso não, né? Mas, quando eu trabalhava no Torres Cabral, quando eu trabalhava lá, estou terminando, irmãos. Quando eu trabalhava lá, era uma oportunidade que eu tive, irmãos. Eu fiz um curso de enfermagem para trabalhar na enfermagem. Só que a enfermagem estava pagando muito pouco dinheiro, mas pouquinho mesmo. Na época, eu estava achando um serviço de R$500. R$500, meu Deus do céu, não estava dando. Não tinha, tem piso salarial hoje? Mas também ainda está ruim, olha só. Hoje ainda está ruim. Naquela época eu falei, não, mas não dá, né? Como é que eu vou trabalhar nisso aí? E eu gostei do serviço. Bom, pensa num serviço que eu gostei, enfermagem. Mas aí me deram a oportunidade no Torres Cabral. E lá, irmão, com 9 meses me colocaram para gerenciar o galpão cheio de gente, de caminhão, não sei o quê, e me deram a oportunidade e aumentaram meu salário. Eu falei, puxa, glória a Jesus, trabalhando perto de casa, e almoçava em casa. Eu falei, puxa, que benção. Uma benção. E eu trabalhava, ia para os cultos. Irmão, estava indo uma maravilha. Chegou uma época que esse serviço meu começou a me atrapalhar na igreja. Na igreja. Um dia, irmão, eu faltei na ceia. Para mim foi o fim. Eu falei, eu não aceito. E eu orei, e o Espírito Santo falou assim, me fez entender que o meu serviço estava sendo o meu Deus, porque Ele queria o meu corpo, a minha alma, o meu espírito e os meus pensamentos. Porque a minha mente só queria pensar nas coisas do serviço. O meu coração sentindo as coisas do serviço. O meu corpo só presente no serviço. Eu falei, Espírito Santo, eu não quero isso na minha vida. Eu tenho uma igreja, eu preciso ter comunhão com os irmãos. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. E aí, meu irmão, eu falando com o Espírito Santo, o dono da empresa queria pagar lá um curso de 2 anos para mim, fazer um curso lá e tal. Eu falei, não, eu trabalho de dia, estudo, e vou estudar à noite e eu vou para a igreja como?
Como é que eu vou? Tem responsabilidade, tem que pregar a palavra. Eu falei, não posso. Aí eu não estava vendo nem minha esposa, eu não estava vendo mais meu filho. Eu estava chegando, irmão, tarde da noite, trabalhando de domingo a domingo. Eu comecei a falar, não. E aí o que eles fizeram? Aí um dia, estava de folga, tinha saído eu, o Cláudio, tinha saído... Você lembra desse dia? Aí, rapaz, eu falei para o Cláudio, vai ser segunda-feira eles vão mandar embora. Certeza. Cheguei lá, irmão, mandaram embora. Irmão, já sabia, eu já estava feliz da vida. Saí de lá feliz da vida. E Deus não me abandonou. Muito pelo contrário, irmão. Eu fui mais abençoado ainda. Mais abençoado. Por quê, irmão? Porque eu escolhi o reino de Deus em primeiro lugar. Então, pode acontecer coisa na nossa vida? Lógico que pode. Dificuldades, coisas. Pode, isso aí pode. Irmão, eu entendo. Agora, buscar a Deus em primeiro lugar, irmãos, isso é fundamental. E isso tem que ser e tem que partir da nossa vida, irmão, homem. O homem tem que estar buscando muito mais a Deus. A esposa tem que buscar a Deus, mas o irmão tem que buscar muito mais. Quando isso acontece, as coisas mudam muito mais. Eu estou falando para ninguém sair de serviço, não, pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Não é disso que eu estou dizendo, não. Continuar trabalhando de boa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de buscar a Deus com mais intensidade, com mais fervor, com mais amor. Porque a igreja, ela necessita, irmãos, de que famílias estejam firmes em Cristo. Irmão, se você tem condições de vir para a igreja sempre, se só vir de 15 dias, irmão, não tem firmeza. Se você pode, né? Estou dizendo se você pode. Não existe firmeza aí. Vive pela misericórdia de Deus. Pela oração, pela intercessão de outros irmãos. Mas enfim, irmãos. Como diz o cooperador Cláudio, né? Tem muitas outras pregações aí, mas não dá, né, irmão? Mas enfim, irmão. Mas eu procuro, irmãos, mais falar do que a palavra diz, do que ficar dando exemplo, né, irmão? Às vezes, exemplo no casamento é legal, mas às vezes o meu exemplo não serve para você. Por exemplo, muitos irmãos já me cobraram de falar assim, pastor, você tem que falar, as irmãs falam assim, pastor, você tem que falar que você lava a louça na sua casa, que você gosta, né? Eu falei, não, mas não vou falar isso aí, né? Eu posso dar um exemplo, mas eu não vou ficar cobrando isso, irmão. Eu jamais vou cobrar isso aí, né? Porque é uma coisa minha. É uma coisa particular, né? Eu não posso chegar para os irmãos e falar, irmão, você tem que lavar a louça, porque é isso aí. Não, isso é doutrina de Deus, isso não existe, né? Mas fica a dica, né? Enfim, irmãos. Mas em vez de eu falar disso, eu estou falando do quê? Eu estou falando que o marido deve honrar a esposa, né? Tem que ver com a sua necessidade, com a sua dificuldade, porque cada um tem a sua dificuldade. Tem mulher, por exemplo, que não deixa o homem chegar na cozinha. Tem ciúme da cozinha. Tem alguma irmã que tem ciúme da sua cozinha? Vocês estão largando a cozinha, né? Pelo que eu vi daqui, te pode tomar posse se quiser, né? Mas tem mulher, às vezes tem ciúme, né? Fala, não chega perto não, você vai me atrapalhar, né? Deixa que eu tomo conta da cozinha. Às vezes isso aí acontece, né? Então, a necessidade da pessoa não é essa. A necessidade da pessoa é outra. Então, é essa outra necessidade que o irmão tem que estar atento. Amém, irmãos? Vamos orar em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.